O lado sombrio dos impostos brasileiros. Tem um lado sombrio? Além do dinheiro que eu pago que não volta, tem um lado sombrio? Sei não, viu? Não tem como ficar pior, tá? Ué. Eu tenho que dar dinheiro, ele não volta. O que é que tem mais? Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo revelou um esquema de corrupção em Guarulhos, a segunda cidade mais populosa do estado paulista. O valor é de 14 bilhões de reais. Essa fortuna foi desviada dos cofres públicos de Guarulhos ao longo de 16 anos. Ao todo, 53 agentes da polícia participaram do cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Ao longo de 16 anos? Meu irmão. Os caras roubam muito mais. Isso foi o que descobriram, né? 10 endereços dessa quadrilha. Os alvos são ex-funcionários das Secretarias de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Justiça. Entre os 30 países com a maior carga tributária, o Brasil continua sendo o que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em benefícios para a sociedade. Mas quando se olha o desenvolvimento humano, ocupamos o último lugar. Como resultado, o Brasil fica na rabeira do Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. Você não pode cobrar 27 ou 15% de um trabalhador que ganha 4 mil reais e deixar os caras que vivem que recebem herança que não paga. É apenas uma questão de justiça. O povo... Mas quem recebe herança paga, né? Até onde eu sei. Ué. O trabalhador, proporcionalmente, ele paga mais imposto do que o rico. Acorda, transporte, isso é verdade. Trabalho, transporte, dorme. Acorda, transporte, trabalho, transporte, dorme. Ciclos e ciclos, sequências inacabáveis, para no fim você trabalhar cerca de 149 dias no ano, apenas e exclusivamente para pagar imposto. Isso são 5 meses de suor, esforço e tempo de vida que vão integralmente para alimentar a máquina estatal. Metade do seu ano, metade da sua vida é gasta em prol de uma melhoria que Eu lembro de um comentário do Instagram, alguém falando essa coisa de imposto e tal, e o cara comentou assim, pelo menos no Brasil a gente paga imposto, mas tem retorno, tem o SUS. E os Estados Unidos, que é só pega o dinheiro do imposto pra investir em guerra. você não vê. E a pergunta é, muito o que bom, você véio. recebe em volta? Porque aparentemente não é nada. Sua ida ao trabalho sempre é a mesma, o preço que você gasta pra comer sempre aumenta, e a educação continua uma merda. Essa falta de retorno não é um erro, é parte de um sistema. O sistema mais antigo de todos, onde a complexidade é criada justamente para que o dinheiro possa sumir sem deixar rastros. E o que você vai descobrir aqui é que não apenas você é obrigado a pagar por esse serviço que não chega, mas que na prática o sistema te força a pagar 2 vezes por saúde, segurança e educação. Esse é o golpe mais antigo do Brasil. Olá, amigos. Hoje eu vou começar o vídeo triste. No vídeo passado vocês zoaram meu cabelo, disseram que tava parecendo com o Justin Bieber. Enfim, acho que vocês não vão nem conseguir se distrair com as coisas assustadoras que a gente vai ver aqui hoje. Mas eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas você paga imposto pra saúde, aí você paga o plano de saúde, e naturalmente o plano de saúde, a empresa plano de saúde paga imposto pro governo também, né? Ó louco, velho. antes de eu destrinchar isso tudo, eu queria deixar claro uma coisa. Eu não tenho um lado político definido. Esse canal aqui, apesar de às vezes trazer notícias sobre coisas que acabaram de acontecer, não é o ideal pra você se informar sobre algo, porque querendo ou não, eu posso muito bem me enviesar. Ou seja, traduzindo para os cachorrinhos de político aí entenderem, vocês vão ver problemas aqui que acontecem não só no governo Lula, mas em muitos outros. Isso não quer dizer que governos específicos sejam melhores ou piores. O problema que eu vou falar aqui é estrutural, que atravessa décadas e décadas de administrações diferentes. Enfim. De qualquer modo, alguém vai reduzir o vídeo e me resumir a algum lado político, né? Mas fazer o quê? Pode latir aí nos comentários se quiser. Dito isso, vamos direto ao ponto. O primeiro ato se chama 2 vezes por algum motivo. Ele prova que a gente não só paga por essa máquina de moer dinheiro, mas que no final o sistema te obriga a pagar pelo mesmo serviço mais de uma vez. Pense aqui comigo, o nome técnico para toda essa burocracia, ineficiência e custo é Custo Brasil. Mas isso aqui é linguagem de economista, e eu quero que você realmente entenda sobre o que eu tô falando. Então vamos apelidar isso aqui de DLC. Caso você não seja dessa bolha de jogos, DLC é quando um jogo lança uma atualização que contém mais conteúdo, contém mais história além da que tinha sido contada no prometido.
Ah, e claro, você tem que pagar por isso. A DLC na vida do brasileiro médio funciona mais ou menos assim. Você compra o jogo, paga o seu imposto na fonte todo mês, mas quando você vai jogar, o personagem tá sem armadura e a fase não carrega. E se você quiser ter o mínimo de qualidade de vida... Peraí, o Brasil é a EA? Que é isso, velho? Boa análise, né, velho? Ó, boa pergunta. Caso a gente coloque um político realmente bom no poder, muda algo? Quase nada, tá? Quando você pensa em um presidente, né? Agora, assim, se colocasse vários, aí mudaria, né? Mas um cara, muda porra nenhuma. Não, porra nenhuma não, vai. Muda pouquíssima coisa, né? O que tem que fazer? Comprar a DLC da saúde, o DLC da educação, a DLC da segurança. Entenderam onde eu quero chegar, né? Certo? Então essas DLCs, ou o custo Brasil, é o motivo de a gente estar em último lugar no ranking de retorno dos impostos ao cidadão, segundo o IBPT. Mas o que isso quer dizer? A gente paga pro Brasil tanto quanto a Suécia, mas o nosso retorno é de país subdesenvolvido. Como é que a gente resolve isso na prática? A gente paga imposto de renda e ICMS para ter saúde. E tem que pagar de novo R$500 ou até R$1.000 em um plano de saúde privado para a família. Por quê? Porque se você depender do SUS para um exame mais complexo, vira fóssil antes de ser atendido. A gente também paga o IPVA e o IPTU para ter segurança pública. E paga de novo, murando a casa, colocando câmera, alarme, cerca elétrica e até segurança privada em condomínio. A gente também paga imposto para ter educação. Mas sabemos que o melhor dos mundos é pagar uma escola particular para os filhos, porque o nosso sistema é o mesmo há anos. Então me diz agora... O da educação é um dos mais memes, tá? Qual é o top 1 imposto meme que você não vê retorno nenhum? Educação, saúde ou segurança? Eu acho que é educação, tá? É o mais meme. Por mais que a saúde seja meme também, eu acho que a educação é top 1. Tá maluco? IPTU é baixo, vamos dizer assim, né? Foi parar a promessa dos 1,49 trilhão de reais que foi só para a União no ano passado? Onde está o serviço que foi pago com 5 meses da sua vida? A verdade é que o golpe funciona, que ele te convence que o serviço básico é um luxo, te forçando a comprar várias DLCs e descarregando a máquina pública. E se você acha que o problema de pagar 2 vezes acaba no serviço, achou errado. O sistema te ferra até naquilo que você acha que é seu. Fazer o quê, amigo? Bem-vindo ao Brasil. Vamos pegar de exemplo aqui o seu carro. Você juntou dinheiro durante anos, ou fez 19 anos, entrou no seu primeiro trampo, foi numa garagem qualquer e comprou um Celtinha financiado até os seus 50 anos de idade. De qualquer modo, depois de você pagar pelo carro, ele é seu, não é? Bom, vamos lá. Primeiramente, você tem que pagar o IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Não é uma taxa, é um imposto mesmo. Ele não é vinculado a absolutamente nada. Metade vai pro estado e metade vai pro município. E você não tem a mínima garantia de que vai ser usado para consertar a estrada na qual você está dirigindo. Segundo, o IPVA é calculado sobre o valor do carro, mas esse valor já tinha ICMS e IPI embutidos quando você comprou. Ou seja, você pagou imposto para comprar e agora paga imposto todo ano sobre o mesmo bem. Isso é dupla tributação na prática, imposto em dobro. Enfim, o carro é seu, mas não é seu. Tá, mas e a minha casa? Se meu carro não é meu, pelo menos a minha casa é, não é? Na sua casa você paga pelo IPTU, que é um imposto sobre propriedade predial e territorial urbano. Um imposto eterno sobre algo que teoricamente já é seu. É como se fosse um aluguel, só que você paga pro governo. E talvez até pior, porque muitas vezes ele é calculado com base no valor venal desatualizado. E a infraestrutura do seu bairro, que deveria ser paga com ele, não acompanha nada do que você tá pagando. Basicamente o que a gente acabou de ver aqui é a prova de que o sistema de impostos é mais cruel do que você imagina. Você é forçado a pagar a mais até pelos bens que você já conquistou, que aliás não são nada fáceis de conquistar pelas próprias consequências que o governo cria. Enfim, eu não queria te deixar triste, sabendo que mesmo depois de estudar por anos ou acertar uma cartada no tigrinho, você vai continuar pagando pro resto da sua vida essas coisas. Mas se você segue os conselhos de algum guru de internet e vai viver de aluguel e Uber pro resto da vida, não pense que você tá de fora disso aqui. Você tá mais dentro do que nunca. A gente viu que o carro não é bem seu e a casa funciona como um aluguel eterno. Mas se tem uma coisa que o sistema fiscal brasileiro é especialista, é em ferrar quem tem menos. E eu vou te explicar o porquê. Lembra do começo do vídeo, daquela fala do Lula de um ano atrás, que ele diz que o povo trabalhador paga proporcionalmente mais imposto do que o rico? Infelizmente, ele tá certo nisso aqui. E o motivo pra isso é estrutural. O problema é a base da coisa toda. O Brasil é um dos poucos países grandes que insiste em tributar principalmente o consumo e não a renda ou o patrimônio. Pegando de exemplo aqui, em países desenvolvidos como Estados Unidos, Canadá ou a maior parte da Europa, o grosso da arrecadação vem de quem tem mais, que é o imposto de renda e o imposto sobre herança. A ideia é progressiva. Quanto mais você ganha, mais imposto você vai pagar. Pois é, e isso faz muito sentido. No Brasil é assim, é
Claro que não. Aqui, o imposto tá embutido em tudo que você come, bebe ou veste. Ele tá no preço do pão, da cerveja ou até na conta de luz. E aqui tá a sacanagem disso. Pera, só tem um detalhe, assim, o imposto ele é maior pra quem ganha mais, né? Agora, o problema é que, ao invés do governo, tipo assim, eu vou reduzir o imposto do consumo e vou reajustar esse imposto de renda, ok. Não, ele simplesmente tributa mais e mais e mais e mais, e tributa mais e tributa mais e tributa mais de todos os lados, né? Isso é o que fode, né? Sem falar da corrupção, né? Cidadão de baixa renda gasta quase 100% de tudo que ganha em consumo e sobrevivência. Ou seja, ele tá pagando o imposto máximo em quase toda a sua renda. Já o cidadão de alta renda gasta, sei lá, 30 ou 40% da sua renda em consumo. O resto vai para investimento, holdings e patrimônio. E aqui tá o pulo do gato. Dividendos no Brasil são isentos de imposto. Enquanto isso, o trabalhador paga 27,5% na fonte e o rico acumula patrimônio pagando 0 de imposto de renda sobre os lucros distribuídos. O resultado disso, o pobre gasta tudo e paga imposto em tudo para sobreviver. O rico gasta pouco e paga pouco imposto proporcionalmente. Essa é a prova final de que o sistema é feito para punir a base da pirâmide. E isso é terrível, porque a base da nossa pirâmide é a metade da população. Ou seja, o golpe aqui não é só te fazer pagar 2 vezes pelo mesmo serviço. O golpe é garantir. Peraí, 46% até 1.356. Isso deve ser o salário mínimo da época do vídeo, né? 2 semanas atrás? Não. Ó, louco, isso aqui é recente? F. 66% ganha até R$2.000 por mês. F. 1% ganha de 13 a 33 mil. E eu que ganho 75 mil por mês, onde é que eu tô, hein? No 0,1%, será? Ó, louco, velho. E que quem precisa de cada centavo é o que mais vai pagar o cofre do governo. E pra eu provar pra você que não sou eu que tô inventando essa história de Dark Souls fiscal aqui, vamos dar uma volta num carrinho de supermercado, na conta de luz do dia a dia, pra ficar melhor de vocês entenderem. Essa é a galeria dos horrores. O imposto que você paga sem nem saber. Uma cerveja, vamos colocar aqui como prazer no final de semana, pode ter entre 42% a 70% apenas de imposto. A conta de luz, a eletricidade que você precisa para sobreviver, chega a ter 48% de carga tributária. O pão francês, a base do café da manhã de muitos brasileiros, tem cerca de 17% de imposto embutido. O carro ou moto que te leva pro trabalho tem até 64% de imposto no preço final. Porra. E a mais cínica de todas, a água mineral. Tem em média 37% de imposto. Isso aqui não fui eu que inventei não, tá? Esses dados são do próprio Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Basicamente é por isso que a gente não evolui. O imposto no consumo é uma âncora que prende o pobre à classe média e mata a competitividade das empresas. Mas isso a gente vê no ato 2. Antes disso, você já viu o básico sobre imposto, mas deve estar pensando que pelo menos a classe média e os ricos... E o Marlboro... É verdade, quanto é o imposto no cigarro, hein? 83,32%. Tá porra, menor. E álcool? Colocar cerveja, deve ser o mais consumido, né? 50% a 60%, tem que aumentar isso aí, velho. Não é não, pô? Tem que aumentar isso aí, ó. Aí o pobre vai à loucura. Cara, pergunta honesta. Vocês acham que o pobre... ele iria mais à loucura se aumentasse o preço da cerveja ou do arroz? Eu tenho a impressão que muita gente iria destruir o país se aumentasse muito o preço da cerveja, tá? E do churrasquinho do fim de semana. A Verde não tem imposto? Por enquanto, né? Por enquanto. Ricos pagam imposto de renda de verdade, né? A resposta curta pra isso é não. A resposta longa é que no Brasil, o imposto de renda pessoa física, o que você deve ter visto como IRPF... Eu ia pra rua, se aumentar o preço da cerveja, tu vai pras ruas. RPF é a maior piada de tudo isso aqui. O Brasil é um dos únicos lugares do planeta onde você ganha R$2.000, R$3.000 por mês e o governo já te trata como elite. Eu tô falando da tabela do IRPF. Essa tabela ela vai ser revisada no começo do ano que vem, né? Como é que vai ficar? Já tem um spoiler de como é que vai ser? Ou ainda é um grande mistério? Eu estou curioso, tá? Curioso, velho. Tão defasada que a classe média e a baixa estão caindo no maior imposto de renda, que é de 27,5% em valores anuais. E se você for parar pra analisar, são ridículos. Pra você ter uma ideia do que eu tô falando, a isenção do imposto de renda no Brasil é de cerca de R$2.800, ou até 5K isento, e eles vão rebalancear isso como? Vão aumentar
tipo, vai isentar até 5 mil e vai aumentar a alíquota de quem ganha mais do que 10, por exemplo, sei lá, chutando um valor aqui. Eu acho que vai ser complicado pra eles balancearem isso aí, né? Eu sou contra, tá? Eu ganhando meus 75 mil por mês, eu não quero que mexa nisso aqui, não. Eu vou ter que pagar mais. Ah, vai se fuder, velho. Porra, que país bosta do caralho. Tá de brincadeira, viu? Aí o pobre vai dizer, o rico se fudeu. Tu também, otário. Tu também se fudeu, seu porra. Todo mundo se fudeu, tá? O problema, na verdade, não é imposto. É o roubo. Mas o povo ignora, velho. Na cabeça do povo não existe corrupção no Brasil. É incrível, tá? 2.640, dependendo do teto. Nos países desenvolvidos, como Estados Unidos ou na Europa, o limite de isenção é muito maior. Nos Estados Unidos, como exemplo, você só começa a pagar imposto de renda depois de ganhar o equivalente a 6 mil reais por mês. Aqui no Brasil, 2.800. Em outras palavras, lá fora, você só começa a pagar o IRPF de verdade quando você é realmente rico, quando você tem uma renda que te permite respirar e acumular dinheiro. Já aqui, o sistema te aperta no consumo e te aperta na renda, porque ele não atualiza a tabela, ele te pega dos dois lados. Você vive a sua vida inteira pagando o imposto de rico sem ser rico. E adivinha quem ri de tudo isso? Os grandes bilionários e as grandes corporações. Eles criaram um sistema tão complexo que ele se tornou invisível para quem tá no topo. Essa complexidade invisível não é acidente, e é exatamente o ponto aqui. Ato 2, o sistema. A gente viu na primeira parte do vídeo que você, pessoa física, é moída pelo sistema. Mas por que o Brasil não consegue gerar emprego decente e crescer de forma saudável? É porque o golpe não atinge só você, ele mata as empresas que deveriam te contratar. O governo tem duas taxas principais que ele cobra em cima do lucro de uma empresa. O IRPJ, o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, e a CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Quando você soma essas duas, o imposto que pesa no lucro é de cerca de 34%. Para você ter uma ideia de como a máquina de moer dinheiro funciona, a carga tributária total que pesa sobre uma empresa aqui no Brasil chega a 65%. Nos Estados Unidos é cerca de 36%. E na Alemanha, 48%. Chega a 65%, velho. Tá. 8%. Ou seja, o governo brasileiro é o sócio majoritário do seu negócio, antes mesmo de você pagar o aluguel dele. E aqui tá a burrice do sistema que mata a economia. Esse imposto é cobrado dentro da empresa, direto no lucro. Ele desincentiva você a fazer o que mais gera riqueza para todo mundo, reinvestir no próprio negócio. O empresário pensa, se eu for expandir, comprar nova máquina, contratar mais gente, eu vou ter mais lucro. E o governo vai levar 34% disso de novo. O que ele faz então? Ele tira esse dinheiro do país ou deixa ele parado. É tipo você montar um negócio e quando ele finalmente dá lucro, o governo aparece para pegar a parte dele. E o resultado disso é menos crescimento e o pior, menos vagas de emprego. Ok, você viu que a empresa já paga 65% de imposto. E agora vem o segundo soco. Quando o empresário pensa em te contratar por 2 mil reais de salário líquido, logicamente ele não tá pagando só 2 mil reais. Ele tá pagando o seu salário, mais os encargos sociais e os trabalhistas. Quando você soma INSS patronal, FGTS, férias, 13º e todos os outros encargos, o custo total pode chegar a quase 100% do seu salário base. Ou seja, para te pagar 2 mil reais, a empresa desembolsa quase 4 mil. Então, olha só a situação bizarra que isso aqui cria. Primeiro, o empregador pensa, se eu contratar o Celito para ele receber 2 mil reais, eu vou gastar quase 4. E se meu negócio dá lucro, o governo ainda leva 34% disso. Ou seja, não dá para eu contratar. Segundo, o trabalhador pensa, meu salário é baixo, mas se eu for tentar empreender ou for informal, eu perco FGTS, férias, 13º, não dá para viver. O resultado dessa matemática burra é que o mercado de trabalho fica travado. A mão de obra é cara pro empresário e ruim pro trabalhador. O governo cobra muito caro do empresário, cobra muito caro no seu consumo e ainda te ferra na hora de procurar emprego. Isso é o que acontece quando o sistema se alimenta de taxar a produção e o trabalho, em vez de taxar patrimônio e riqueza concentrada. E por falar em riqueza, lembra que eu falei lá atrás sobre os privilégios dos dividendos? É hora de ir atrás de quem realmente ri disso tudo. No Brasil, o lucro que as empresas distribuem para os sócios, o que chamam de dividendos, é isento de imposto de renda. Ou seja, isso foi mudado, não. Se eu não me engano, agora tá. Agora tem a taxa, ou vai ter. Eu vi algo sobre esta mudança. Não sei se era projeto de lei ou se já virou lei. Alguém sabe como é que tá? grande empresário, o bilionário, o sócio do banco, ele paga 0 imposto de renda sobre o lucro que ele leva para casa. Enquanto isso, você que é CLT
ou PJ pequeno, paga até 27,5% na fonte para receber o seu salário. É o maior desequilíbrio fiscal do país. E aí, de tempos em tempos, os políticos aparecem com a solução mágica, que é: vamos taxar os dividendos em 10%. E aqui tá a grande mentira. Taxar dividendos só faz sentido se você reduzir o IRPJ e o CSLL lá na empresa. Se você se lembra bem, a empresa paga 34% de imposto sobre o lucro. Se o governo cobra 34% da empresa e depois cobra mais 10% do sócio, isso é tributação em cascata, imposto sobre imposto de novo, mesmo lucro sendo taxado 2 vezes. O sócio vai acabar sendo penalizado em mais de 40% no total, que é absurdo. A proposta de 10% sem mexer na tributação da empresa é populismo barato. E tem mais um detalhezinho que o sistema esconde. Os bilionários de verdade têm exércitos de advogados e contadores que montam estruturas complexas, holdings offshores, fundos em paraísos fiscais. Eles conseguem diferir ou até evitar esses impostos de forma legal. No final, essa taxa de 10% cai nas costas do pequeno e do médio empresário, não dos grandes. O sistema é uma selva de regras, e essa complexidade toda não é um erro de cálculo. Ok, você já entendeu que o sistema é burro, injusto e cruel, mas ele não é assim por acidente. A complexidade disso tudo aqui é a camuflagem. O Brasil tem a pior burocracia tributária do mundo. Você sabe quantas regras e normas fiscais a gente tem no país? São mais de 400 mil. Pense o seguinte, a gente vive numa selva de regras. Tem uma citação famosa que diz que se as leis fossem claras, os juízes não seriam necessários. No Brasil, a lei não é só confusa, ela é feita pra ser um labirinto. Mas por que isso? Por que esse labirinto? Porque nele, quem tem dinheiro... Contratar meu exército, eu tenho que contratar advogados e contadores e criar holdings agora, né? Pra esconder meu dinheiro do governo, ó, louco, velho. Para pagar um guia, advogados e contadores consegue achar a saída ou o atalho, as isenções e as brechas. Até porque, sim, acredite se quiser, existem brechas num sistema com mais de 400 leis e normas. E o que acontece quando você tem todas essas regras? Você cria a desigualdade perfeita. O custo da contabilidade fica insano. A sua empresa gasta uma fortuna só para tentar fazer a coisa certa e não cair na malha fina. Você cria brechas e isenções que só quem tem um exército de advogados e contadores consegue acessar. O Brasil literalmente tem pet notes para imposto quase todo dia. O pesquisador do IBPT, Gilberto Luiz do Amaral, disse que são editadas em média 46 novas normas tributárias por dia útil. É como se um desenvolvedor de jogo estivesse lançando uma atualização bugada todo santo dia. Essa bagunça toda que vocês estão vendo aqui não é incompetência, é a ferramenta de trabalho do sistema. Ela garante que o dinheiro possa sumir sem deixar rastro e que ninguém consiga simplificar. Porque de uma coisa vocês podem ter certeza, alguém tá lucrando com essa confusão. E a gente vai ver quem são esses chefões logo. Mas o Estado, ele não é nem um pouco burro. Eles sabem o que tá acontecendo. Se você acha que tá conseguindo enganar a Receita por causa dessa bagunça, você tá mais errado do que nunca. Eles basicamente criaram uma arma que faz o Big Brother parecer um desenho animado. Porque quando o assunto é te pegar, a Receita Federal é mais inteligente do que o Google. Enquanto a gente reclama daquela selva de regras, as 400 mil normas, o governo estava desenvolvendo uma máquina de vigilância fiscal que cruza tudo o que você faz. Parece absurdo, né? Mas isso aqui existe e se chama Big Data da Receita. A Receita Federal cruza dados de todas as suas movimentações financeiras. Só em 2023 foram processadas mais de 50 bilhões de operações fiscais. Pensa nisso aqui. O Pix processa milhões de transações por dia e a base de dados da Receita é muitas vezes maior que isso. O que eles estão fazendo é o cruzamento total de dados, de forma instantânea e automática. Conta bancária. Eles monitoram seu cartão de crédito, o saldo da sua conta e, claro, cada Pix que entra e sai da sua vida. Patrimônio. Eles cruzam suas declarações de imposto de renda com o seu carro, IPVA, sua casa, IPTU e seu extrato bancário. Se você comprou um carro à vista, mas não tinha esse dinheiro declarado no ano anterior, o sistema PIX. E claro, o último, nível de vida. Eles checam se o seu gasto mensal é compatível com a sua renda declarada. É exatamente um BBB fiscal em tempo real. Se você comprar um salgado suspeito em dinheiro vivo numa padaria que não emite nota, o sistema não vai avisar na hora, logicamente. Mas a Receita vai ligar isso com o resto das suas compras. O sistema vai avisar, opa, quer emitir nota? E isso tá prestes a ficar mais forte com o chamado Split Payment. A ideia é que no futuro, quando você fizer uma compra, o imposto seja pago instantaneamente pro governo, antes mesmo de o dinheiro chegar no vendedor. E isso acaba com a chance de fraude. Mas por que o governo... Ó, louco, velho. não faria um sistema de vigilância tão caro e eficiente se a bagunça fiscal é tão Caralho. grande? A resposta tá na última cartada desse ato. Essa bagunça toda não é pra pegar o pequeno, e sim pra acalmar a informalidade e dar a impressão de controle. O alvo deles é você e os chefões. Quem lucra com a bagunça? A gente. Já não é assim? É algo pra eu tô na dúvida agora, porque quando
Se eu for no supermercado e comprar um pacote de pão, R$10, pá. Eu acho que os R$10 caem na conta do cara do supermercado e depois ele vai ter que pagar o imposto. Acho que é assim hoje, né? Só que eu acho que eles estão querendo agora que já caia na conta do cara os R$6 e os 4 vá direto pro governo. Pô, os caras estão com pressa, viu, bicho? É muita pressa, doido. Que é isso? O cara quer roubar e quer roubar hoje. Rápido. Calma. Calma, rapaz. O cara já enfia a trolha todos os meses, mas não, ele quer enfiar a trolha todos os dias, água. Que é isso? Te desvendou o golpe. Ele te faz pagar 2 vezes, te pune no consumo, te aperta na renda de R$2.000 e mata a sua empresa com impostos altos. Tudo isso enquanto o Estado te vigia com uma Big Data que é imensurável. Mas a grande pergunta é, se o sistema é tão burro para a economia e tão cruel para o cidadão, por que ele não muda? A resposta disso aqui tá em quem é o chefão da fase secreta, os grupos de interesse. A complexidade das 400.000 normas que a gente viu aqui não é feita para te ferrar, ela é feita para te favorecer. Esses grupos vivem de isenções fiscais, os famosos benefícios. São bilhões de reais que deveriam estar no SUS e na educação, mas vão por bolso de setores específicos. Quando se fala em reforma tributária, ou seja, a mudança de tudo que a gente viu aqui para algo que faça mais sentido, esses grupos aqui se unem para barrar qualquer simplificação. Mas por quê? Porque essa bagunça toda é o negócio deles. Se o imposto for simples e igual para todo mundo, eles perdem o privilégio e perdem o poder. O ex-ministro da Fazenda, Maílson de Nóbrega, resumiu a situação de forma brutal. Abre aspas. A complexidade do nosso sistema tributário é a grande mãe da corrupção e do privilégio. É isso. Ih, rapaz, esse cara tá vivo ainda hoje? Os caras tão pesando a mão a rodo na roubalheira. Acho que não tão se garantindo nas urnas ano que vem, e vão roubar o máximo que podem até lá. Não, acho que... O problema principal não é o governo pegar o dinheiro, é sim a taxa que é um absurdo junto com os impostos. Se fossem baixo, teria mais empresa e mais empregos, problema é como está. É, mas os caras não têm uma visão... Tipo, eles não vão arriscar trocar o certo pelo duvidoso, né? O certo é que hoje tá dando bom pra eles. Aí existe o duvidoso, que é, peraí, se a gente baixar, pode ser que gere mais emprego e tal, e tal, e tal, e tal. Mas eles não querem arriscar isso aí, né? Então, mas a questão da roubalheira... existe a grande ilusão do cara achar que se mudar o presidente vai mudar tudo. Sendo que vai continuar ainda vários deputados e senadores que não estão nem um pouco preocupados com o povo. Prefeitos e vereadores e governadores que não estão nem um pouco preocupados. Porra. Não há esperança por enquanto, tá? Pode ser que no futuro, daqui a décadas, talvez haja alguma esperança, mas não tem como, velho. O sistema é o mesmo. Vamos tirar o Lula, vamos colocar o Bolsonaro, entre aspas. O sistema abaixo deles é o mesmo. É o mesmo. Não muda muita coisa. O que muda é o noticiário, tá? O noticiário vai mudar. Mas na prática... fica quase a mesma coisa, tá? Não compensa, não. E o povo tá muito obcecado com a presidência. E esquecem do resto. Não vai dar, tá? Por enquanto não vai dar, não. A complexidade não é um bug, é um recurso. E agora que a gente viu como o sistema te ferra, é hora de olhar pra frente. Será que o imposto é roubo? E se for, como é que a gente conserta isso? Você acabou de ver que o sistema é uma máquina de moer dinheiro controlada por chefões de uma fase secreta. Mas o que é filosoficamente um imposto? Aristóteles dizia, a justiça consiste em... Como eu disse em um podcast, deixe o povo pobre e burro. Assim você controla o presente e o futuro. Crie um povo dependente de você e não faça nada. Né? Mas também tem a incompetência, tá? Eu sempre que a galera gosta da teoria da conspiração, que foi tudo meticulosamente calculado, mas não esqueçam da pura incompetência, tá? Existe sim a parte que foi friamente calculada e pensada, e existe a incompetência também, tá?
dá a cada um o que é seu. Mas se o dinheiro que você ganha com 149 dias de trabalho é seu e o governo pega ele na fonte sem o seu consentimento direto, isso é justiça? Essa é a base de uma corrente de pensamento muito forte, especialmente no mundo digital, que diz que imposto é roubo. A tese é simples. O roubo é a tomada forçada da sua propriedade por outra pessoa. O Estado pega o seu dinheiro sob ameaça de multa, prisão ou confisco para prestar um serviço que você é obrigado a aceitar. O famoso DLC da saúde, DLC da segurança que a gente viu antes. A corrente anarcocapitalista, a ANCAP, leva isso ao extremo. Eles defendem que o Estado é um cartel de força e que todos os serviços, incluindo polícia e estradas, poderiam ser privados. Você contrataria voluntariamente, como contrata a internet. Se o serviço for ruim, você cancela. Essa galera que diz, se você pega meu dinheiro sem eu querer e o serviço não chega, isso tem outro nome além de imposto. A tese que imposto é roubo é cativante. É demais também, pô. Aí também não dá, tá? Anarcocapitalismo não dá não, pô. Se você pudesse pagar só pelo que usa, o dinheiro estaria melhor na sua mão. Mas, rapaziada, essa utopia só funciona na teoria. A falha gigantesca é a seguinte: o que acontece com quem não pode pagar pelo serviço? No modelo de Estado mínimo, os serviços são estritamente privados. Pensa nas consequências disso, que já vimos na prática. Vacinação e doenças. Se ela fosse apenas privada, sem o SUS garantindo pra todo mundo, o que aconteceria? Só quem pudesse pagar teria acesso. E a doença voltaria a se espalhar, porque você precisa de vacinação em massa pra erradicar uma pandemia. Ou seja, mesmo você vacinado, seu filho ficaria em risco, porque o vizinho pode não ter como pagar. As doenças não respeitam o muro de condomínio. Segurança e território. A segurança privada só protege o seu condomínio e o seu bairro. E o resto da cidade. E o resto do país. O estado mínimo rapidamente vira um estado máximo, onde a única lei que existe é a do mais forte. Dando exemplo aqui, olha para os países que viraram estados falidos. A Somália, países da Síria, regiões sem governo. O que acontece lá? Milícias privadas, lei do mais forte, violência generalizada. Não é utopia libertária. É literalmente Mad Max. E o ponto que eu tô levantando aqui não é defender o sistema atual, que é um lixo. O ponto é que existe uma diferença fundamental entre pagar por um serviço e garantir a coesão social. O ponto é que o sistema atual é uma merda, mas os outros são piores. Simples assim, tá? É ruim? É. Tem outro melhor? Não tem. É isto. Nós temos o direito de ficar revoltado com os impostos. Mas o problema de verdade não é eles... Assim, não no caso do Brasil, né? Porque aqui tem corrupção, blá blá blá. Tô falando do sistema, democracia, capitalismo e tal. É isto, né? Dá pra melhorar. O problema é ser injusto e ineficiente. Se a gente quer realmente consertar isso aqui tudo, a solução não é destruir o Estado, é consertar a máquina. A única solução pra acabar com isso de vez é uma reforma tributária profunda, que faça o oposto de tudo que a gente viu até agora. Essa reforma tem 3 pilares e eles são simples. Primeiro, simplificar a CEL. Temos que jogar fora as 400 mil normas e aquela burocracia insana que só serve para os chefões de fase secreta usarem as brechas. Em vez de coisas complexas como ICMS, IPI, PIS, COFINS, o ideal é ter 1 ou 2 impostos simples sobre o valor agregado, IVA, como a maioria dos países faz. Segundo ponto, mudar o foco. Temos que reduzir drasticamente o imposto sobre o consumo. O que você come e usa para viver, isso alivia a vida do pobre e da classe média. Adeus, Dark Souls fiscal. Em compensação, a gente tem que aumentar o imposto sobre a renda e o patrimônio. Vamos dar um exemplo. Pensa assim, é melhor o governo cobrar 1% a mais do milionário que tá vendendo um jatinho do que cobrar 40% de imposto na conta de luz do seu vizinho que mal tem como pagar. A tributação tem que ser progressiva. Quem ganha mais, paga mais. Terceiro e último ponto, acabar com o privilégio. Ou seja, taxar os dividendos, o lucro do sócio, mas reduzir o imposto que a empresa paga. Isso evita tributação em cascata, desincentiva o empresário a deixar o dinheiro parado e garante que o rico pague imposto de renda de verdade. Então, por mais engraçado que isso aqui soe, o objetivo desse sonho que eu tô mostrando aqui pra vocês não é pagar menos imposto. O objetivo é pagar melhor. É pagar sabendo que a máquina vai entregar o serviço que você pagou. Mas pra isso acontecer, a gente não pode simplesmente esperar a reforma cair do céu. A gente precisa de uma última coisa que depende de nós mesmos. Ou seja, se a gente não pode e nem tem como destruir o sistema, e a gente não pode simplesmente esperar os políticos resolverem, a única ferramenta que sobrou pra você e pra mim é a cobrança. Por mais óbvio e clichê que isso aqui pareça. Dando ideias do que o público pode fazer. Ele está certo. Mas não vai. Não vai. Que tristeza. Não vai, velho. F, tá? 4.554 mandou 10 reais. Acredito que o governo está dando o próprio tiro no pé. Por exemplo, roube muito. Mas a consequência é que o povo pode ter consciência e tentar derrubar o governo, como aconteceu em alguns países. Eu não acredito não na consciência do povo, porque o povo está muito preocupado. O
povo tá muito preocupado em lutar contra o comunismo, em lutar contra a extrema-direita, em lutar contra o Jones Manuel, em lutar contra o... sei lá, o... quem é da direita é o Thiago... como é o nome do cara do canal, velho? Do Brasão de Armas, o Thiago Braga. A preocupação do povo é essa, pô. É essa, velho. O cara não tá preocupado com o governo no geral. É o seguinte, Lula, Bolsonaro, João... como é o nome do cara? Eu acabei de falar, esqueci. João Gomes... não, João Gomes não. João Gomes é o cantor, pô. Jonas Manuel. Lula, Bolsonaro, Jonas Manuel e um cara da direita. Pronto, essa é a preocupação do povo. Acabou. O resto... o resto, foda-se. Certo? O resto, foda-se e é isto. É isto. Por isso que não vai mudar. O povo tá muito... o povo está muito obcecado com coisas que não importam. Por exemplo, eu lembro até do... como é o nome do cara? Jonas Manuel, né? Manuel Debate. Eu lembro que eu vi o debate de esquerda contra direita e direita contra esquerda. E eu achei interessante nesse debate aqui, desse maluco. Bom, tem um debate desse maluco aqui que, em certo momento, ele critica o agronegócio, não o agronegócio em si, mas ele critica o seguinte: olha, no agronegócio tem os super bilionários, existe a bancada do agronegócio no governo, essa bancada isenta imposto do agronegócio e não tem nenhuma contrapartida. Não é que eles isentam o imposto do agronegócio e essa isenção volta pro povo. Não, isenta e ponto final. Aí o cara diz, não, mas eu discordo de você, porque você é de esquerda. Mas, cara... tá, você não gosta dele, ele é um idiota, mas, pô, tu não consegue concordar com o cara nisso? Ou então um cara de direita que chega e fala, olha, o problema do Brasil é que não tem como é que chama? O problema do Brasil não é o rico, o problema é que você tem que dar um jeito de gerar mais emprego e reduzir os impostos. Não, não concordo não, você é de direita, não concordo. Aí não vai, né, não rola, pô. Não rola, tá? Pessoal completamente lunático e obcecado com ideologia, não vai. Mas, assim, ele tá certo, né? Seria esse o caminho, mas não vai. F. Pode ser que melhore no futuro, né? Primeiro, cobrar transparência. A gente tem que exigir saber pra onde tá indo cada centavo daquele 1,49 trilhão de reais que foi pra União no ano passado. Se não soubermos o destino do dinheiro, o golpe continua sendo um golpe, como os chefões... O cara falou merda do anarcocapitalismo, o resto é visão liberal. Qual o cara desse vídeo? Mas o que foi que ele falou errado do anarcocapitalismo? Você defende o anarcocapitalismo? Não funciona, velho. Mas assim, se você quiser explicar como é que ele funciona, eu estou curioso, tá? Não vai, pô. Não vai. Não vai. Tipo assim... cara, é que nem um comunismo. Não vai, velho. Na teoria é lindo. Na teoria é lindo. O povo vai dominar os meios de produção e vai viver em harmonia. Mas na prática não vai, velho. Não vai. Vai ter um cara que vai ser mais ambicioso que o outro. Pô, não vai. Eu não consigo entender a fé no ser humano indo contra a sua natureza. Não entendo. Mas se quiser explicar como é que dá pra funcionar, eu estou curioso. Genuinamente, tá? Anarcocapitalismo é o comunismo de direita? Eu acredito que é mais ou menos isso mesmo. Operando no lado sombrio. Segundo, fiscalizar o uso do dinheiro. Não adianta só reclamar que o imposto é alto. Tem que seguir o dinheiro. Por que a estrada da sua cidade é ruim se o IPVA foi pago? Por que os SUS de muitas cidades estão tão precárias se a União arrecada trilhões? A briga não é por pagar menos. É pela garantia que o imposto vai ser usado realmente pro que ele foi feito. Consertar o quebrado. Terceira, entender a diferença. Você precisa entender a diferença entre a reforma tributária, que simplifica, e a reforma que disfarça o privilégio. Não dá pra aceitar soluções populistas como a taxação de dividendos sem redução do IRPJ. Essa aqui é uma parte que eu sei que só funcionaria se a maioria dos brasileiros cobrasse, porque se não acontecer, continua tudo igual. Você, eu e 200 milhões de brasileiros trabalhando 5 meses inteiros só pra ter a sensação de que o serviço básico é um luxo. Até porque, posso ser sincero aqui, mesmo que aconteça essa reforma, o problema da corrupção continua em pé. O imposto... esse é o top 1 problema, tá? Na moral, eu acho... eu falo sobre
imposto e outros assuntos, esquerda, direita, blá, 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 mas a verdade é que este é o grande problema do Brasil. Se desse pra resolver isso aí, todo o resto seria resolvido. Mas o povo ignora, bicho. É incrível, tá? O cara fica discutindo, não, porque veja bem, porque a economia aqui, o imposto, não sei o que, não sei o que. Tá, mas e a corrupção? O dinheiro que não chega? Não, mas é porque a gente tem que aumentar o investimento na educação e tal, porque aí a longo prazo... Mas e a corrupção? Esse dinheiro não vai chegar. Não, mas a gente tem que taxar mais aqui, porque a gente vai poder pegar esse dinheiro da taxação e vai colocar aqui no hospital. Mas o dinheiro não chega, filha da puta. Por que tu tá discutindo essas coisas se o dinheiro não chega? Não chega, não adianta. F. Isso voltando pro anarcocapitalismo, né? Isso de ter que funcionar é a parte utilitária, é muito mais complexo entender a diferença entre os tipos de ANCAPs, não dá pra resumir todas a uma coisa, tipo utilitários e libertários, ambos ANCAPs, mas são diferentes em visão, tá. Então tem a definição... ao meu ver, eu também, uma coisa que eu me incomodo bastante nos dias de hoje é porque os caras ficam criando conceito dentro de conceito, dentro de conceito, dentro de conceito, vira o Inception. Você fala assim, anarcocapitalismo não funciona. O cara, não, mas veja bem. Anarcocapitalismo tem o A, tem o B, tem o C, tem o D, tem o E. O anarcocapitalismo B não funciona. Não, mas veja bem, tem o anarcocapitalismo B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7. Tá. Não tô dizendo que tá errado, mas se torna uma coisa... Tá, perdi o interesse no assunto. Isso não é roubo por natureza, mas ele é roubado quando é desviado. Isso aqui o nosso país é profissional em fazer. E essa é a questão. Um sistema simples e eficiente dificulta o desvio, porque fica mais fácil de todos rastrearem para onde o dinheiro tá indo. Por isso, a cobrança de mais transparência. Mas se o político for corrupto e quiser montar um esquema com a empreiteira, ele vai montar, independente das mudanças que eu sugeri aqui. Pensa assim. O sistema de impostos é só a mangueira que leva a água para a piscina. A reforma conserta ela, para não haver vazamento e para a água chegar rápido. Mas o político é quem decide aonde ela vai ser ligada, na piscina do hospital público ou na piscina da casa dele. Por isso, não acreditem em qualquer papinho que uma reforma resolveria a corrupção. Ela resolve a ineficiência. A corrupção só se resolve com muito mais fiscalização e punição. E, sinceramente... pode ser impossível num cenário como esse em que vivemos, mas ainda assim é muito bom a gente discutir temas como esse. É bom ter debates que realmente tenham o foco em melhorar as coisas e não só aquela velha luta de esquerda contra direita que eu, pelo menos, não aguento mais. Que a gente sabe muito bem que não dá, o povo já caiu nessa. Eu falei ontem, se usassem seus hiperfoco nisso, rastrear isso, mas não usam para saber se o Strummer usa hack e expor. Se Zezinho está trapaceando em speedrun. O resto, foda-se. É tudo culpa do outro. Concordo. Se a comunidade gamer de speedrun dedicasse o tempo para localizar essas corrupções do governo, ao invés de dedicar tempo para localizar fraudes na speedrun, muitas denúncias seriam feitas. Só que assim, não ia dar em nada, né? Infelizmente. O cara ia chegar e ia dizer, olha aqui, ó, a prefeitura roubou, tá aqui as provas. Não ia dar em nada. Esse é o problema. Mas assim, né, pelo menos nós, povo da internet, iríamos ter mais conhecimento sobre a corrupção, né? Porque teve outro dia que eu tava falando sobre corrupção e alguém falou do portal da transparência. Meio que assim, olha, tá, a corrupção existe, mas tem um portal da transparência aqui e lá, né? Tem várias informações. O cara ele não tentou argumentar que é impossível ter corrupção por causa do portal da transparência, mas ele falou como se fosse algo extremamente útil contra a corrupção, tá? Mas então, nesse tal do portal da transparência por si só, você consegue identificar muita coisa estranha. A prefeitura comprou 10 cadeiras, cada cadeira saiu por 10 mil reais. Né? Estranho, pô, uma cadeira 10 mil reais. Então, assim, se o povo fosse lá investigar e procurar, iria conseguir encontrar algumas coisas. Não tudo, óbvio, mas iria conseguir encontrar algumas coisas. Tipo, vai denunciar pra quem? Quem é que vai atrás de punir? Rastrear, cobrar, criticar, de nada adianta tudo isso, se os responsáveis por punir os corruptos são comprados.
Só que assim, se o povo todo conseguisse se unir, se fosse possível, na utopia onde todo o povo se uniu, mesmo que os juízes também fossem comprados, iria haver uma grande pressão e eles iriam ter que ceder. Não ia dar para segurar o povão revoltado. Mas não dá. O povo não vai se unir. Esse exemplo que eu dei da Prefeitura das Cadeiras. Se você chega hoje e identifica que na Prefeitura de Juazeiro do Norte houve uma licitação de cadeiras, cada cadeira saiu por R$15 mil, isso é muito estranho, deve ter alguma fraude aí. Você vai ter que abrir a denúncia. Certo? Se eu não me engano, quem investiga são os vereadores. Então, se os vereadores estão aliados com o prefeito, não vai dar em nada. E o povo, uma parte do povo vai defender o prefeito, porque o prefeito garante o emprego do sobrinho. Meu sobrinho é empregado pela prefeitura, então eu vou defender o prefeito. É óbvio que eu vou defender o prefeito. Não vai, velho. A prefeitura da minha cidade um dia do nada decidiu comprar R$350 mil em caixões. Vai ver quem era o dono dessa empresa que vendia caixão. O Grenalta mandou R$5,01. Dá uma pesquisada aí no projeto Serenata de Amor. Vai dar não, velho. Tô atrasado já. Tem que terminar esse vídeo agora, tá? Fica pro próximo. Manda lá no Discord. Não dá. Não vai dar, infelizmente, tá? Não serviu para porcaria nenhuma. Enfim, se você chegou até aqui, Morreu você tanta entendeu gente. a raiz do problema no Brasil e a diferença entre ineficiência e roubo. Compartilhe esse vídeo aqui com quem ainda acha que o problema é única e exclusivamente a corrupção do político e não do povo, tá? Também. Já fiz esse experimento com um deputado daqui. Tinham muitos gastos com combustível. Papo de ter uma NF de 2K em um dia. Todos no mesmo posto. Me perguntei se ele rodava de Uber nas horas vagas. Tu entrou no portal da transparência e saiu pesquisando e encontrou isso aí, é? Pois é. Pior do que roubar. Os caras roubam na cara dura, né? E tu vê o roubo acontecendo e não pode fazer nada. Lamentável. Ele falou aqui da corrupção do político, mas aí é que tá o problema também, o povo, né? O povo que defende o prefeito porque o prefeito pagou uma conta d'água. O povo que defende o prefeito porque o prefeito deu um emprego pro primo dele. Tipo assim, esse problema que eu tô falando aqui, né, do povo defendendo prefeitura e tal, acontece mais em cidade pequena. Porém, é um problema que acaba influenciando todo o país, né, no geral. Lamentável. Como é que... Eu queria saber como são os problemas, esse tipo de problema na cidade grande, tá? Aqui na minha cidade eu acho que não acontece tanto isso. Já é uma cidade mediana. A prefeitura não tem tanto essa política de ficar dando migalhinha pra um e pra outro. Mas ainda eu acho muito provável que role um esqueminha aqui e ali, né? Enfim. O sistema inteiro. Deixa o seu comentário aí sobre sua opinião. Eu tô tentando trazer uns vídeos mais densos aqui, eu espero que vocês gostem. E confere aqui na tela o meu último vídeo sobre a arte dos falsos investimentos. Nele eu explico um golpe que sempre aparece com cara nova e com certeza pode ajudar muitos de vocês com a próxima furada que apareça. Mas é isso. Muito obrigado pela sua companhia hoje e um abraço. Boa. Cidade grande, as migalhas é pros ricos e influentes. Faz sentido, né? Em cidade grande o prefeito dá um negocinho ali pra quem é rico, tem muito funcionário, por exemplo. Aí o cara lá chega e diz, vota aí no prefeito e tal, acaba convencendo muita gente. É complicado, velho. Por enquanto não vai mudar não, tá? Não vai. Quem sabe no futuro. É isto. F.